Mas, embora eu estava perdido naquele momento fisicamente, existem muitas pessoas hoje que estão completamente perdidas emocionalmente. E essa questão de perder-se emocionalmente, como eu disse e como foi introduzido aqui, é algo muito comum na vida das pessoas hoje. Pessoas que estão cansadas, que estão deprimidas, que estão estressadas. E isso tem trazido um peso angustiante sobre a vida dos seres humanos. E como nós vimos, isso também afeta de maneira direta as novas gerações. E foi pensando nesse fator que hoje afeta tão grandemente a sociedade como um todo, mas também as novas gerações, que eu escolhi conversar com vocês hoje, no Dia Mundial dos Desbravadores, sobre depressão. E para falar sobre esse assunto, eu quero utilizar a história de um grande homem de Deus, um grande personagem bíblico, que passou por um quadro depressivo, por uma profunda angústia. Tão grande foi a angústia que esse servo de Deus passou, que ele desejou para si a morte. Ele achou que não valia mais a pena viver, que tudo que ele havia vivido de bom já havia ficado no passado, e que o futuro apenas lhe reservava um espectro de desespero e de desesperança. Por isso eu quero convidar você, para que você abra a sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 19, que é onde nós iremos falar e encontrar a história desse grande homem de Deus. Nós iremos meditar numa pequena parte da história do profeta Elias. E eu devo ser claro com vocês, que eu me alegro em ver o capítulo 19 de 1 Reis na Bíblia. Sabe por que eu me alegro? Porque eu percebo que Deus pinta o retrato de seus servos de maneira clara e exata. Não colocando apenas na Bíblia os seus momentos de grandiosidade, de vitórias, mas também revelando seus momentos de angústias, seus momentos de fraqueza, seus momentos de lutas. Às vezes nós temos o pensamento de que os personagens bíblicos eram super-homens, super-crentes, mas embora Elias fosse um grande homem de Deus, Elias também tinha os pés de barro. Diz a Bíblia que Elias era um homem semelhante às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas que, confiando no poder de Deus, conseguiu suplantar todas as dificuldades que enfrentou na vida. Então eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês sobre essa história de Elias. E aí você fala assim, mas pastor, então Elias enfrentou um quadro depressivo? Enfrentou? E não foi só Elias. Muitos outros grandes servos de Deus, no transcurso da história, enfrentaram quadros depressivos. Então por aí você já pode concluir que depressão não é, preste atenção, depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença real, tão real como qualquer outra doença. É óbvio que a falta de fé pode agravar ainda mais o quadro depressivo, mas depressão não é falta de fé. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas religiosas que ainda têm essa mentalidade arcaica de pensar que depressão é falta de fé. Existem alguns fatores que corroboram para o desenvolvimento da depressão na vida de uma pessoa. Um dos principais fatores é o fator genético. Você já tem uma carga hereditária que influencia você a ter esse problema. Outro fator são as disfunções bioquímicas cerebrais. Falta de alguns neurotransmissores, algumas disfunções hormonais podem também gerar a questão da depressão. E não para por aí. Tem também os eventos vitais. Circunstâncias que nós passamos na vida que às vezes são muito estressantes, muito angustiantes, como por exemplo é o caso de um luto que pode desencadear na vida da pessoa um quadro depressivo. Então eu quero deixar bem claro aqui nessa introdução dessa mensagem, de que depressão não é falta de fé, depressão é uma doença e precisa ser tratada de maneira correta. E na mensagem de hoje, nós vamos ver os 4 motivos que levaram Elias a entrar em um quadro depressivo e as 4 maneiras que Deus usou para tratá-lo de seu momento da depressão. E para isso, eu quero primeiro resumir aqui a história do Elias para que você entenda como que a gente chega no capítulo 19, porque isso é fundamental para nós entendermos a mensagem. Primeiro que
Elias ele é um profeta diferenciado no seguinte sentido: ele surge do nada na história bíblica. Nós não sabemos quem são seus pais, não sabemos como foi a sua criação, não sabemos nenhuma informação relevante acerca de Elias. Ele simplesmente aparece na história, dando uma profecia. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Geralmente é assim que Deus trabalha. Deus prepara seus escolhidos na obscuridade, quando ninguém está vendo, e no momento em que ninguém espera, Deus os apresenta ao mundo, para que com grande poder cumpram sua missão. Então não se desespere se os grandes sonhos que você tem para a sua vida ainda não se cumpriram. Não se apavore se os grandes planos que você tem ainda não se realizaram. Apenas se entregue nas mãos e sob os cuidados de Deus, que na hora certa, Deus vai te chamar para realizar a grande missão que antes da fundação do mundo, Ele preparou para você. Mas um dia, diz a Bíblia que o rei Acabe estava sentado em seu trono, levanta a cabeça e de repente estava um figuraça na frente dele. Roupas de peles de animais, ele olha para aquele sujeito, pensa, como que esse sujeito entrou no palácio? Como que ele passou por todos os meus guardas sem ser notado? E aquele sujeito na frente de Acabe, olha para o rei Acabe, e Elias diz as seguintes palavras: sob a minha palavra, diz o Senhor, não choverá mais sobre a terra, porque Israel tem abandonado o Deus vivo. E ele vira as costas e vai embora. E é interessante que naquele tempo Israel estava vivendo uma profunda apostasia, adorando um Deus desconhecido, um falso Deus chamado Baal, que de acordo com os ensinamentos cananeus, dos povos daquela terra, Baal era o Deus da fertilidade da terra, o Deus que dava chuva. E Elias diz que não vai chover sobre a palavra do Deus de Israel, e não chove. E aí Deus diz para Elias: Elias, agora saia do palácio, você vai ser profundamente perseguido pelo rei, corra e vá até o ribeiro de Querite, porque vai faltar água no país todo, mas ali no ribeiro você vai ter água para beber. E Elias vai e fica na beira do ribeiro, e bebe a água do ribeiro. Mas o que acontece com o ribeiro? O ribeiro seca. E aí você pode pensar assim, mas espera aí, não foi Deus que mandou Elias ir lá para a beira do ribeiro para beber a água? Foi. Mas se foi Deus que mandou ele para ir para lá, por que que a água secou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo quando nós estamos atendendo a vontade de Deus, atendendo a voz de Deus, fazendo aquilo que é correto, nós passamos por momentos de dificuldades. Nós passamos por momentos de angústias. Deus nunca prometeu para nenhum de seus filhos uma vida isenta de problemas, nunca prometeu uma vida isenta de dificuldades, mas Ele prometeu que sempre estaria ao seu lado, que nunca te abandonaria e que abriria as portas onde não existe para te conduzir pelo caminho correto. E foi assim que Deus fez com Elias. Deus então agora aparece a Elias e fala: Elias, sai do ribeiro, eu quero que você vá lá para Sarepta de Sidom. E só um detalhe, Sarepta de Sidom era o lugar onde reinava o pai de Jezabel, que era a esposa de Acabe, e que era quem estava influenciando Acabe para fazer todo Israel se afastar de Deus. E agora Deus fala para Elias: vai lá para a terra do pai dela, e lá você vai encontrar uma viúva, e a vai te sustentar. Sabe quando você está mexendo no computador e dá aquela tela azul assim, ó, pam? Já aconteceu com você? Pam! Aconteceu isso na cabeça do Elias. Como assim, Deus? Eu vou para uma terra pagã, por uma viúva me sustentar? No contexto da época, se Deus tivesse falado para Elias assim: Elias, você vai para Sarepta de Sidom e você vai lá sustentar uma viúva, Elias ia falar: maravilha, Deus, é minha parte, é meu dever sustentar as viúvas, mas uma viúva me sustentar, Senhor? E Elias vai. A comida da viúva estava acabando, você sabe, Deus multiplica o azeite da mulher, Deus multiplica a farinha da mulher, para que não acabasse aquilo enquanto durasse a seca. Mas de repente, o filho da mulher morre. A mulher fica triste, olha para Elias e fala: Elias, por que isso? Eu não estou servindo o teu Deus. Como eu disse, servir a Deus não nos isenta de problemas. Mas vejam a fé de Elias. A Bíblia diz que Elias pega aquele garoto, coloca sobre sua cama e ora ao Senhor, pedindo para Deus algo inédito, algo que nunca havia acontecido na história da humanidade, que é para que Deus ressuscitasse aquele menino.
Nunca tinha acontecido isso, mas Elias ora a Deus, Deus atende o pedido de Elias, e o menino ressuscita. Que grande fé, que grande homem de Deus era Elias. E para resumir a história, vocês sabem, Elias chega na frente de Acabe, manda reunir todos os falsos profetas do Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, e o Deus que respondesse com fogo do céu, era o Deus verdadeiro. E quando Elias ora, o fogo cai do céu e consome o sacrifício, e todo o povo grita: só o Senhor é Deus. E sabe qual que é o significado do nome Elias? O significado do nome Elias é: meu Deus é Jeová. Isso significa que quando Elias estava no Monte Carmelo e disse: escolham quem é o Deus de vocês, porque o meu Deus é Jeová, Elias falou: Elia, o nome dele mesmo, porque o nome dele estava relacionado com sua missão. E cai o fogo, e todo mundo adora a Deus. E aí Elias se ajoelha 7 vezes e pede para Deus mandar chuva. Aparece uma pequena nuvenzinha no oriente, do tamanho da metade da mão de um homem. E ele fala para o moço: corra, diga para Acabe que virá uma tempestade. E a tempestade vem. 3 anos e meio sem chover, a tempestade vem. Deus atende a oração do seu servo. O servo é persistente e Deus ouve o clamor. E que dia foi aquele? Que dia memorável, um dia jamais esquecido por nós. Mas Elias, infelizmente, parece ter esquecido bem rápido o que havia acontecido naquele grandioso dia especial. Leia comigo aí, 1 Reis 19, os 3 primeiros versos. O texto bíblico diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, diz o verso 3, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Eu quero analisar com vocês agora, como eu disse no início, as 4 causas da depressão de Elias. Segundo o versículo 3 que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que Elias fugiu para a região de Berseba. Para que vocês tenham uma ideia mais ou menos geográfica, Berseba era a última cidade no extremo sul do reino de Judá. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que Elias fugiu o mais distante que ele podia para se esconder daquela mulher ímpia. Tão inabalável ele foi diante dos falsos profetas, tão confiante em Deus em desafiar os falsos deuses, em apresentar o Deus verdadeiro, mas agora, diante das ameaças de uma ímpia mulher, que não temia Deus, que não valorizava o Senhor, Elias foge desesperadamente para se esconder na caverna da solidão. A verdade, meus queridos amigos, é que muitas vezes, e geralmente, os nossos momentos mais vulneráveis se tornam aqueles que acontecem logo após nossas retumbantes vitórias ao lado de Deus. Especialmente se essas vitórias são do tipo como essa de Elias, topo do monte. Para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que eu estou dizendo, vocês sabem qual é o monte mais alto do mundo? Os desbravadores gostam muito de fazer escaladas. Lá no sul tem muitos montes, a gente escala muito. Mas o sonho de todo desbravador é escalar um monte específico, que é o Monte Everest. Todo alpinista sonha em conquistar o Monte Everest, porque é o mais difícil, é o mais alto, e lutam, se esforçam. Parece que o desejo de alcançar o topo os move, os impulsiona, os motiva. E quando eles chegam ao topo, a vista é exuberante, que cena maravilhosa. Mas sabe qual é o maior problema do Monte Everest? O maior problema não é a subida do monte. O maior problema é a descida. Porque segundo as estatísticas, a maior parte dos alpinistas que vão fazer alpinismo no Monte Everest morrem não na subida do monte, mas na descida. Gastaram todas as suas energias pensando em conquistar o pico, mas não fizeram provisão para o momento da descida. E assim é, muitas vezes, que acontece com a gente.
A grande batalha do Monte Carmelo havia passado. Elias gastou todas as suas energias naquele momento de fé, de coragem, de força. E nesse momento, depois que suas emoções atingiram um pico, estavam agora decrescendo. E foi nesse momento que o diabo atacou. Todas as vezes que você alcançar um objetivo, que você alcançar o topo do monte, atingir um sonho, arme barricadas de defesa contra os ataques do inimigo, porque eles certamente virão. Foi isso que aconteceu com Elias. Em primeiro lugar, qual foi a primeira causa da depressão de Elias? Se você observar ali os versos 2 e 3, você vai perceber que a primeira causa da depressão de Elias é que Elias tirou os seus olhos de Deus e fixou seus olhos nas circunstâncias. De acordo com o que diz a Bíblia, nesse momento aqui, Elias começou a pensar que a vida dele dependia daquela ímpia mulher. E por causa disso, Elias teme e foge. Sempre que nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, nós iremos afundar em um pântano de desespero. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias não pensou nesse momento da história de maneira clara e realista. Se Elias tivesse parado nesse momento para pensar, ele teria tido mais ou menos o seguinte tipo de conversa consigo mesmo. Ei, Elias, para um pouco. Quem é Jezabel? Jezabel é uma ímpia mulher. Ela não teme a Deus, ela não serve o Senhor. Você não precisa ter medo de Jezabel. Confie no Senhor, como você fez em todos esses últimos anos de seca e fome, e Deus vai te livrar. Se Elias tivesse pensado, raciocinado de maneira clara, ele teria orado: Senhor, olha, eu estou com dificuldade com essa mulher, me dê forças. Mas infelizmente, segundo diz a Bíblia, Elias simplesmente teme diante da ameaça e foge à procura de um abrigo distante daquela mulher e sem buscar o direcionamento divino. E é interessante pensar que nós muitas vezes agimos da mesma forma. Os problemas chegam, as circunstâncias adversas aparecem, nós esquecemos de buscar ao Senhor e buscamos refúgio, e nos escondemos, nos afastamos, nos desesperamos, porque esquecemos que há alguém maior do que todas as circunstâncias. Você se sente fraco diante das dificuldades? Você não tem força para lutar? Lembre-se da promessa de Deus, de que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente nas angústias. Elias se esqueceu disso. Mas se você ler um pouquinho mais aí, você vai encontrar a segunda razão para a depressão de Elias. Quero que você leia o final do verso 3 e o verso 4 comigo aí. O final do verso 3 diz assim: E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro. A segunda causa da depressão de Elias é que Elias entrou numa caverna de solidão, quando ele mais precisava de pessoas ao seu lado. Diz a Bíblia que Elias deixa o seu moço e ele foge sozinho para o deserto. Sabem, meus queridos amigos, a depressão nos prega essa peça. Quando nós mais precisamos do apoio das pessoas, quando nós mais precisamos de alguém que nos fortaleça, nós tentamos nos esconder nos nossos quartos escuros, nos afastarmos da solidão. Elias dispensou o seu moço quando mais precisava de apoio. Se ele tivesse mantido o seu moço ao seu lado, o moço poderia ter compartilhado coragem com ele, bombeado força, instigado ele para que se levantasse, para que confiasse em Deus. Mas não, Elias o deixou e o fugiu. Irmãos, que tristeza. Como a nossa natureza humana age de maneira inadequada quando nós estamos em nossos momentos de angústias. Quando nós mais precisamos de um apoio, nós nos escondemos. Elias, sozinho, se escondeu e se afastou de todos. Mas, queridos amigos, quando nós estamos enfrentando um quadro depressivo, normalmente afastar-se de pessoas que poderiam nos ajudar é a pior decisão que nós poderíamos tomar. Ei, escute aqui. Você tem passado por momentos difíceis? Você tem se isolado das pessoas? Não pense que você está sozinho e desamparado. Não pense que ninguém se importa com você.
Não pense que ninguém te ama. Há pessoas especiais que Deus vai colocar em teu caminho para te ajudar a sair desse lamaçal de depressão que você se encontra. Apenas abra o seu coração, abra as portas da receptividade para receber aqueles que Deus manda para você. Deus se importa com você, Deus ama você e Ele fará provisão por você. A terceira causa da depressão de Elias, eu quero que você leia comigo aí o verso 10. E você vai perceber no verso 10, que Elias, em seu quadro depressivo, ele agora faz uma leitura completamente pessimista da situação que ele estava enfrentando. Olha o que diz o verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Percebam que a fala de Elias é completamente pessimista. Parece que ele se esqueceu de todas as coisas grandiosas e maravilhosas que Deus havia feito. No acampamento, como eu falei para vocês, a gente falou sobre Davi, e uma das circunstâncias que eu conversei ali com os desbravadores, foi o enfrentamento de Davi contra Golias. E qual que era o problema dos soldados israelitas? Que eram experientes, que batalhavam sempre, mas temeram um gigante. Quando você lê o capítulo lá, você percebe. Eles haviam se tornado especialistas no gigante, falavam do gigante, sabiam o tamanho do gigante, conheciam a força do gigante, pensavam no gigante, e justamente aí estava a debilidade deles. Porque quando você pensa nos problemas, se concentra nos problemas, fala sobre os problemas se agigantam diante de você, e você não consegue mais enxergar saída, não consegue enxergar que há um Deus acima de todo e qualquer problema. Esse foi o problema, essa foi a situação que Elias enfrentou. Ele apagou completamente de sua memória os benefícios de Deus na vida dele nos últimos dias e nos últimos anos, e se concentrou apenas nas debilidades. Parece que nós, seres humanos, temos a tendência de gravarmos as nossas fraquezas, as nossas derrotas, as nossas limitações em tábuas de pedra, e anotarmos os momentos de glória e de vitória na areia. Invertemos a ordem das coisas, nos lembramos do que deveríamos esquecer e nos esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Foi isso que Davi, ou melhor, que Elias enfrentou nesse momento. Ele disse: Senhor, todo mundo se apostatou, só fiquei eu. Mas Deus olha para Elias e fala: Elias, não é bem assim. Eu ainda reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você não está sozinho como você pensa que está. Eu sei, meus queridos amigos, eu sei, meus queridos irmãos, que muitas vezes parece difícil. Eu sei que parece que tudo está ruim, que muitas vezes a gente não vê solução, que a gente olha ao redor e parece que tudo é tempestade. Mas eu devo dizer para você, que da mesma maneira que Deus olhou para Elias e que Deus tinha um plano especial para Elias, Deus olha também para você com amor. Ele sabe qual é o seu sofrimento, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sabe as angústias que você está passando, Ele se importa com você, Ele ama você e Ele tem um plano especial para você, para te libertar desse momento de angústia e de sofrimento que você está enfrentando. E em quarto lugar, e esse talvez é o fator mais desesperador da depressão de Elias. No versículo 4, você vai perceber que a quarta razão da depressão de Elias é que Elias perdeu completamente uma perspectiva de futuro. Diz ali o verso 4, na metade para frente, que Elias pediu para si a morte. E disse: basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias achou que não valia mais a pena viver, que os melhores momentos de sua história, de sua vida, haviam ficado para trás, que o futuro só lhe reservava um espectro de desespero. E agora Elias, ao contemplar tudo isso, ele deseja morrer. E nós poderíamos concluir pela fala de Elias, que Elias se perdeu naquilo que nós chamaríamos de autocomiseração. A autocomiseração é uma espécie de emoção inútil. Ela vai mentir para você, ela vai exagerar para você, vai fazer com que você desenvolva uma mentalidade de vítima.
e vai te levar para um pântano obscuro emocionalmente e te afastar de tudo, de todos e também de Deus. Sabe, meus amigos, muitas vezes nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. Imputamos sobre nós mesmos um peso desnecessário, nos cobramos demais. Veja que na fala de Elias termina o verso 4 dizendo assim: pois eu não sou melhor do que meus pais, e quem disse que ele deveria ser? Quem é que comparou ele com seus pais? Uma autocobrança intensa te leva somente para o lamaçal da depressão, da angústia e do desespero. Mas depois de Elias observar tudo isso, depois de ele comentar com Deus tudo que estava se passando com ele, a Bíblia então começa a traçar como foi que Deus tratou a depressão de Elias. E agora eu quero apresentar para vocês as 4 maneiras que Deus utilizou para livrar Elias do seu quadro depressivo. Quando Elias estava aqui neste capítulo, distante de tudo e de todos, vivendo o seu terrível momento de desespero, de angústia, esse momento terrível de depressão, diz a Bíblia que Deus vai ao encontro de Elias no deserto. Eu sei que você se sente muitas vezes sozinho, desamparado, angustiado, que você pensa que Deus não enxerga as suas lágrimas, mas saiba que a palavra de Deus diz que nenhum fio cai de sua cabeça sem que Deus o reconheça. Deus sabe de tudo que você se passa, Ele se importa com você, e da mesma maneira que no meio de um universo tão grande, Deus enxergou o seu pobre servo Elias, angustiado, sofrendo, sozinho naquele deserto, Deus também olha com você, por você com amor. Deus conhece você, Deus sabe o teu coração, Ele se importa com você, Ele te ama e Ele vem ao seu encontro para te ajudar e para ser o seu sustento. A primeira maneira que Deus utiliza aqui no texto bíblico para ajudar Elias em seu momento de angústia está ali nos versos 5 a 7. O verso 5 começa dizendo que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O anjo o acorda, ele come e depois Elias volta a dormir. E nós poderíamos chamar o primeiro tratamento de Deus com Elias de sonoterapia. Sonoterapia, pastor, exatamente. Sonoterapia. A depressão prega uma peça nas pessoas. A mente fica agitada, mas o corpo não consegue descansar. E as pessoas ficam esgotadas emocionalmente e fisicamente. Ei, olha aqui para mim. Você que está levando uma vida muito agitada, uma vida muito corrida, uma vida muito estressante, pare um pouquinho. Tira o pé do acelerador, descansa. Desconecta desse mundo, senão você sem dúvida nenhuma vai ser levado a viver um quadro de angústia, de depressão tão terrível que vai prejudicar você, que vai te afastar de tudo e de todos e que vai te tornar uma pessoa pior. Descanse, espere em Deus, relaxe. Separe momentos para você estar a sós com sua família, para se alegrar. A vida não é só trabalho, a vida não é só angústia. Enquanto trabalhei no Hospital Adventista de Manaus, muitas vezes eu tive a oportunidade de lidar com as pessoas em seus últimos momentos de vida. E nunca nenhum dos pacientes que estavam em fase terminal olhavam para mim e diziam assim: pastor, eu gostaria de sair aqui deste leito para eu poder trabalhar mais. Não! Sabe o que eles me diziam? Pastor, como eu queria ter aproveitado melhor os meus filhos. Como queria ter aproveitado melhor a minha família, feito mais passeios, valorizado mais as pessoas que eu tenho próximo de mim, mas infelizmente eu corri minha vida inteira atrás de trabalho, atrás de dinheiro, atrás de recursos, nunca cuidei da minha saúde e nunca dediquei tempo para aquilo que era importante. Ei, Deus ainda está te dando oportunidade. Sabe por que você está vivo em meio a uma pandemia? Porque Deus tem sonhos, Deus tem planos para você. Porque Deus quer te dar a oportunidade de viver uma vida mais feliz, livre dos estresses. Descanse, separe momento para repousar, porque o descanso físico é fundamental para você conseguir reorganizar suas funções emocionais. A segunda maneira que Deus lida com Elias aqui no texto bíblico está ali no verso 6. Você sabe o texto? Onde o anjo olha para Elias e fala: Elias, você precisa comer.
Na questão da depressão, existem 2 casos. O primeiro caso é da pessoa que sente náuseas do alimento, não sente vontade de se alimentar, perde a vontade até de comer, e agora o anjo fala para Elias: Elias, você precisa se alimentar, porque esse alimento vai fortalecer o seu físico, e o físico está ligado com o emocional. Se você não fortalecer o físico, você não vai ter forças para lidar com o seu emocional. E a Bíblia diz que Elias levanta, come, e a força daquela comida o sustenta por 40 dias de caminhada no deserto. A alimentação correta. Nós temos por um lado pessoas que não conseguem comer, por outro lado as pessoas depressivas também muitas vezes descontam suas frustrações no alimento. Mas ninguém que está frustrado sente e fala: eu vou descontar no alimento, e serve um prato de salada. Não. Acaba descontando suas frustrações em alimentos inadequados, em bebidas estimulantes, que alteram ainda mais o sistema nervoso e acabam te afastando ainda mais daquilo que Deus tem para você, te levando ainda mais a se afundar em seu quadro depressivo. Busque cuidar do seu corpo. Sono é um dos 8 remédios da natureza. Alimentação saudável é outro dos 8 remédios da natureza. O anjo também disse para ele: beba água, Elias, você precisa de água, água em abundância. 8 remédios da natureza. Faça uso dos remédios da natureza, aplique na sua vida. Isso não vai só ser preventivo à depressão, mas também será um objeto, um meio que Deus usará para tratar você, para que você também tenha a cura desse seu quadro depressivo. A terceira maneira que Deus usou para curar Elias está no final do verso 9. Leia comigo aí o finalzinho do verso 9. O texto diz que Deus perguntou para Elias assim: que fazes aqui, Elias? E se você ler o final do verso 13, você vai encontrar novamente Deus falando para Elias: que fazes aqui, Elias? Deus tratou, a terceira forma que ele tratou com Elias foi dando a Elias a oportunidade do desabafo. Você precisa abrir seu coração. Elias estava trancado em uma caverna de solidão, e Deus agora diz para Elias: sai para fora, Elias, abra o seu coração, diga as angústias que você está passando. E eu quero dizer para você que o nosso grande Deus, o soberano do céu, é o terapeuta por excelência. Ele sempre está disposto a te ouvir. Ele sempre está disposto a receber os teus pedidos e te auxiliar. Faça da oração uma maneira de você abrir o seu coração, de você desafogar as suas mágoas. Mas eu preciso falar algo muito importante para você. A oração é fundamental, você nunca deve deixar de orar. Mas toda a ciência verdadeira são utilizadas por Deus e são a mão de Deus para a cura e para o tratamento das enfermidades. E por que eu estou falando isso para você? Porque não basta você só se tratar com a oração. Como assim, pastor, a oração não resolve? Claro que resolve. Mas nem sempre Deus cura através do meio sobrenatural da cura imediata. Às vezes Deus usa os recursos que você tem à disposição para operar sua cura. E sabe do que eu estou falando? Eu estou falando para você de terapia. Eu estou falando para você do uso de medicamentos que vão ajudar a regularizar as funções bioquímicas do seu cérebro. Que Deus utilize esses recursos da ciência que são comprovados, que são bons para auxiliar na sua cura. Às vezes você fica pensando: não, só com oração eu resolvo. Quando você descobre um câncer, você não procura não procura tratamento para o câncer. Por que quando a gente descobre a depressão, a gente não procura o tratamento para a depressão? Você precisa de tratamento, às vezes com medicamento, às vezes tratamento psicológico. Aliás, sempre que você estiver por um quadro de angústia, de ansiedade, com depressão, com tristeza profunda durante vários dias, procure um profissional da área, um psicólogo que vai te auxiliar. Aqui na igreja nós temos vários, só de olhar aqui, estou enxergando vários aqui, que podem te ajudar, que têm a mesma cosmovisão cristã que você, e Deus pode usar essas pessoas como instrumentos na sua vida, para te auxiliar. Você não pode guardar essa angústia, esse sofrimento todo para você. Você precisa colocar para fora, e precisa da ajuda de profissionais, que estudam o funcionamento da mente, e que podem te ajudar a lidar melhor com suas emoções, para você vencer esse quadro que você está enfrentando.
os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais de saúde, são a mão auxiliadora de Deus para tratar as nossas enfermidades psíquicas. E quarto, terminando essa mensagem, eu não posso deixar de falar desse quarto. Se você ler aí dos versos 15 a 18, e você se lembrar do que Elias havia dito, Elias falou assim: Senhor, eu quero morrer. Elias pensou que todo o bom da vida dele havia ficado para trás, mas agora dos versos 15 ao 18, Deus olha para Elias e fala assim: Elias, saia dessa caverna, não pense que o melhor da sua vida já passou, eu ainda tenho momentos grandiosos para você, eu tenho planos especiais para a sua vida, Elias, saia da caverna, você vai sair dessa caverna e você vai ungir um outro profeta no seu lugar. E não só isso, eu quero que você vá até a Síria, e você vai ungir o futuro rei da Síria. E depois eu quero que você vá a Israel, e você vai ungir o futuro rei de Israel. E quando você achar que acabou, não acabou, Elias, porque eu tenho planos muito maiores e melhores para você. Ei, você que tem pensado que não vale mais a pena viver a sua vida, tenha certeza de algo que eu vou dizer agora para você. Eu tenho que te dizer em nome do Senhor Jesus, que Deus ainda tem planos lindos para você. Que os melhores momentos da sua vida não ficaram no passado, eles estão no futuro. Deus tem planos preciosos para você, Deus ama você. A Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Não existe nenhum outro ser humano neste mundo que é como você. Não existe nenhuma outra pessoa aqui nessa terra que tem as mesmas características que você que está aí na galeria. Você é única, você é único. Deus te criou com um propósito e não há nenhuma outra pessoa nesse mundo que pode cumprir os propósitos grandiosos e maravilhosos que Deus planejou para você. O futuro não é desesperador, o futuro é um futuro de grandiosíssima esperança. Deus tem planos maravilhosos. Vocês sabem, né, amigos? Elias falou assim: Senhor, eu quero morrer. Mas parece que na história de Elias, Deus usou Elias para provar para a gente que os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que os sonhos que nós temos. Deus falou assim: Elias, você pediu para mim para morrer, né? E todo ser humano morre. Eclesiastes diz que uma coisa que todos nós devemos saber é que um dia iremos morrer. E é o natural do ser humano, Elias, todo mundo morre. Mas já que você pediu para mim para morrer, Elias, eu vou fazer com você uma coisa que eu não faço com quase nenhum ser humano. Você não só não vai morrer agora, como você não vai morrer nunca. Você vai ungir o profeta no seu lugar, vai discipular ele, e quando você terminar, eu vou passar numa carruagem de fogo, e vou te trazer para morar comigo por toda a eternidade, porque os planos que eu tenho para você, Elias, os planos que eu tenho para você, Igor, os planos que eu tenho para você, Guilherme, os planos que eu tenho para você, Rafael, os planos que eu tenho para cada um de vocês, são muito maiores do que os planos que vocês têm. Confiem em mim, saibam que eu estou conduzindo o curso da vida de vocês, que eu tenho planos especiais para vocês, mas o maior de todos os planos que eu tenho para vocês é que um dia todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa depressão, toda essa luta irá se findar. Os sofrimentos de todos os seres humanos têm data marcada para acabar, porque muito em breve nós também veremos uma nuvenzinha no Oriente, do tamanho da metade da mão de um anjo, mas ela não estará vindo para anunciar chuva, ela estará vindo para anunciar o retorno do nosso grande rei, que virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, que fará com que todas as sepulturas daqueles que nós amamos e que descansaram se abram, milhares ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados, e todos nós juntos seremos levados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. E a Bíblia diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor, nesse reino, onde diz Apocalipse 21, que não haverá mais tristeza, nem morte, nem pranto, nem dor, onde todas essas coisas terão passado para sempre, e onde nós viveremos eternamente ao lado do nosso amado Jesus, que se importa com você, que ama você,
e que trouxe hoje essa mensagem para que você saia daqui com a certeza de que Ele tem sonhos especiais e planos maravilhosos para a sua vida. Não pense que não há uma perspectiva de futuro para você. Deus tem um futuro glorioso aqui nessa terra e ainda mais glorioso na eternidade para a sua vida. Quantos aqui gostariam de hoje dizer assim: Senhor, eu tenho sim me sentido triste, mas nesse momento eu quero aceitar os teus propósitos para mim. Eu quero viver intensamente os teus sonhos. E naquele dia que Jesus voltar, eu quero estar em pé diante do Senhor Jesus para agradecê-lo pelas grandes obras que Ele fez e que Ele ainda fará na minha vida. Quantos aqui gostariam de dizer isso para o Senhor Jesus? Então feche os seus olhos com a mão levantada e diga assim junto comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez e pelo que farás. Eu te entrego a minha vida. Cumpra em mim os teus propósitos. Realize na minha vida os teus sonhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, em nome de Jesus.